Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Aleluias! Santo, santo, santo é o Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos do número 23 ao 26. Um texto qual nós sempre trazemos à memória sobre a Santa Ceia do Senhor. Entre outros versículos, como Lucas e demais versículos ou livros. Mas nesta noite eu quero falar sobre olhando e refletindo. Como é culto de Santa Ceia, eu quero trazer uma palavra dentro daquilo que nós vamos entender o sentido da Santa Ceia. Existem pessoas e igrejas aí que estão fazendo Santa Ceia desordenada, desorganizada. Nós precisamos ter muito cuidado. A Santa Ceia, ela para ser celebrada, tem alguns critérios para ser assim, comemorada. E nós observamos com o decorrer do tempo, dos anos, as pessoas estão banalizando, não é, o ato e o mandamento, a ordenância do Senhor sobre a Santa Ceia. E aqui nesta noite você vai aprender algo mais. Eu pediria à igreja que puder, coloque-se de pé em nome de Jesus, reverência à palavra do Senhor, e nós vamos ler o que diz a palavra do nosso Senhor. A mensagem da noite é olhando e refletindo, que encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. E diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber do cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Podem sentar, queridos. Amados, nesta noite, algo esplêndido da presença do Senhor, sobre esse texto, o qual muitas pessoas até leram, mas ainda não buscaram a compreensão do que realmente é a Santa Ceia do Senhor. Muitas vezes nós perguntamos para as pessoas, crentes até antigos, qual o significado da ceia para você? E as pessoas muitas vezes não têm uma resposta à altura ou contundente, ou concernente àquilo que ele aprendeu. E nesta noite eu quero trazer assim para você, uma palavra de Deus, uma palavra abençoadora, para que você não venha se contradizer, nem entrar em contradição através da própria palavra do Senhor, para que você não venha ser julgado por ela. Porque, queridos, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. E Deus, como juiz, vai haver um dia que ele vai nos julgar. E ele não vai nos julgar pelo nosso pensamento, vai nos julgar segundo a sua própria palavra. Porque a Bíblia diz que Deus não vai vir o tempo da ignorância. Mas hoje nós entendemos a palavra, precisamos obedecer a palavra. E dentro dessa palavra, a ceia do Senhor nos dá a oportunidade de bênção e crescimento espiritual, se nos aproximarmos dela como ou com atitude correta. O que então devemos fazer se a ceia do Senhor é para a bênção e não castigo? E eu gostaria de destacar para você este ponto fundamental. Devemos olhar para trás. E talvez você até observe: pastor, olhar para trás. Olhar para trás, quando eu me expresso, é para você não esquecer do que o Senhor ele fez na minha e na sua vida. Olhar para trás não é você vivenciar o passado, é você não esquecer do grande compromisso que Deus assumiu conosco. A Bíblia diz que éramos nós ainda pecadores,
E o Senhor, Deus olhou do céu para a terra e não viu o justo sequer. Então começou agora a trajetória, o plano, o projeto de vida para mim e para você. E a Santa Ceia é a simbologia exatamente de morte e ressurreição. Quando a palavra do Senhor nos diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o Senhor Deus deu uma ordem ao Senhor Jesus: você vai e vai ser sacrifício por este povo. E quando ele começa ali no capítulo 8 de Romanos a literalmente trazer para mim e para você: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, querido, eu acredito piamente que quando o Senhor ele determina, ninguém pode invalidar. E dentro desse texto da Santa Ceia, o partir do pão nos lembra o corpo de Cristo dado por nós. E o cálice nos lembra do sangue do Senhor, quando este foi derramado. Isto é uma coisa notável, é bem verdade. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca falou isto? A própria Bíblia relata: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Ele está querendo trazer a memória exatamente que quando ele foi pendurado naquele madeiro, que ele foi inserido, eu e você fomos inseridos. O texto de João no capítulo 15, quando diz que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E nós precisamos estar nele, porque sem ele, nada nós podemos fazer. Pois Jesus quer que os seus seguidores, os seus servos, seus filhos, lembrem da sua morte. A maioria das vezes, esquecemos ou tentamos esquecer, como aqueles a quem nos ama e nós o amamos, morreu. Mas tem algo aqui que me chama a atenção nesta colocação: é Jesus, ele quer que nós nos lembremos como ele morreu. Parece até uma contradição da nossa mente, mas não. Nós amamos tanto nosso parente que quando nós perdemos, nós queremos esquecer de como ele morreu. Nós não queremos lembrar da forma que ele morreu, porque aquilo nos trouxe dor, nos trouxe apego, desapego, nos trouxe exatamente solidão. Mas quando nós lembramos como Cristo morreu, nos aproxima dele, porque nós começamos a pensar: ora, eu nem existia, mas ele já me amava. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele cresce não perecesse, mas que tivesse vida eterna. Porque todo que teme, ou aliás, porque tudo o que temos como cristão está centralizado naquela morte, ou na morte de Cristo. Porque foi a partir desse princípio que nós começamos a ter visão, nós começamos a ter amor, nós começamos a aprender a ter uma visão mais ampla das coisas. Nós aprendemos a partir de então o que é certo e o que é errado. Porque a Bíblia diz que desde o ventre nós já fomos formados no pecado. E necessário era que Jesus morresse, fosse sacrificado, para que nós hoje estivéssemos livre acesso ao Pai. A Bíblia diz que a única ponte que liga o homem a Deus é Jesus Cristo. Por isso que ele prometeu: olha, quando eu for levantado da terra, todos a mim atrairei. Ei, eu e você hoje estamos aqui porque nós fomos atraídos pelo Senhor. E a Bíblia diz que vai chegar o grande dia que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Não tem outra, irmãos, história, não tem outro conto, não tem outro histórico, não. Esse é o ponto fundamental da minha vida: lembrar da morte de Cristo. Porque quando assim eu lembrar, eu vou lembrar de mim quando estava inserido naquela cruz, porque foi pelos meus pecados que ele foi abolido, que ele foi para aquele madeiro. Eu não tenho que esquecer disso, muito pelo contrário, eu tenho que trazer a memória. Por que o Senhor dá agora a visão a Paulo para escrever exatamente aos Coríntios? Porque é exatamente isso. Paulo queria que os coríntios se aproximassem de Deus, tivessem intimidade com Deus.
não esquecesse do que estava prometido. As promessas de Deus teriam que se cumprir. Porque ele disse: eu vou para o Pai, mas voltarei. Mas enquanto eu for, vocês também não vão ficar só não. Vocês não ficarão órfãos. Isso é um cuidado de Deus. E a Santa Ceia simboliza esse momento. A Bíblia diz: fazer isso em memória. Isso o quê? Comer do pão e beber do cálice do Senhor. A Bíblia diz que isso anuncia a morte e a ressurreição. É isso que nós temos que aprender, queridos. A morte e a ressurreição de Cristo é que te aproxima e aproxima de Deus. Muitas pessoas estão banalizando. Ceia-se de todo jeito, faça de todo jeito. As pessoas não têm mais temor pelo Senhor. Temor não é ter medo. Temor é honrar, é respeitar, é amar. É ter fidelidade com Deus. Isso é o temor que a Bíblia diz que nós temos que ter com Ele. Porque que a Bíblia diz lá no livro de João que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Porque muitas vezes nós entramos por essas portas dizendo que somos adorador para adorar e não adoramos coisa nenhuma. E a própria Bíblia nos adverte que o nosso coração está longe. Os lábios estão ali, pertinho. Muitos me honram com que? Com os lábios. E o coração? Distante. Mas quando ele diz que eu estou procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade, ele está falando dessa partícula de crente que glorifica, que adora, que engrandece, que se santifica e diz: Senhor, tu és a razão da minha vida. O meu louvor é para ti, a minha vida é para ti, porque a Bíblia diz: olha, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazeis para o Senhor. A vida que hoje você vive, nós não temos que vivê-la para nós, precisamos viver para Cristo, aproveitando, mostrando para as pessoas que somos diferentes. Porque já diz o salmista Davi no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem está em Cristo não anda em treva, porque Cristo não tem comunhão de treva com as luzes. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor do Senhor, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele disse: olha, eu vou morrer, necessário é que eu morra, mas tem uma coisa: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E ressuscitou e hoje está à destra de Deus. Porque tudo o que temos como cristão está centralizado naquela morte, na morte lá da cruz. Devemos nos lembrar que Ele, o Senhor, morreu, porque isso é uma parte da mensagem do Evangelho, como já tem escrito na própria palavra: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu morrerei ao terceiro dia, ressuscitarei. Ele estava nos advertindo: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, como Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós, aleluias, ainda o quê? Pecadores. Segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo está escrito. E nós vemos em 1 Coríntios capítulo 15, do 3 ao 4, trazendo a narrativa poderosa. E é um ensino sobre frutos. Queridos, quando nós lemos a palavra do Senhor, entendemos que foi por Ele e para Ele que foram feitas todas as coisas. Então nós entendemos que nós fomos feitos para Ele, para a glória dEle. Me faz o Espírito de Deus me lembrar sobre uma certa passagem. Tinham séculos discípulos passando com o Senhor Jesus, e olhando para aquele século, disse: olha, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? E o Senhor, olhando, fitando os olhos para ele, disserá: nem ele, nem os seus pais. Mas necessário era para que o nome do Senhor seja glorificado. Muitas coisas na minha, na tua vida precisam acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a minha, sobre a tua vida. Porque você é diferente, você é chamado, você é especial, você é filho de Deus, e como filho logo você é herdeiro. Sentido real. Devemos também lembrar porque Ele morreu. Cristo morreu pelos nossos pecados.
Isaías 53, versículo 6. Todos nós advamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, a nossa iniquidade, ou a iniquidade de todos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, porque nós, aleluia, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por meio de suas chagas foste sarados. A vida que nós vivíamos é passada. A Bíblia não manda eu viver ou vivenciar o meu passado, não. A Bíblia manda eu vivenciar a morte de Cristo, como se fosse a minha morte. A ressurreição de Cristo, como a minha ressurreição. Isto entra aqui já, inclusive, algo falando sobre o batismo. A simbologia do batismo. Da ceia da morte. Do batismo vida. E nós precisamos aprender, irmãos, como nós devemos nos portar perante o Senhor. Nós devemos ter a visão voltada para Deus. Procurar nos aproximar e aprender mais dele. Para quando algumas pessoas perguntar sobre ele, nós possamos informar ou dizer alguma coisa. Tem tantas pessoas nas igrejas que não sabem nada de Deus, não entendem nada de Cristo, não sabem da trajetória, não sabem da história. Muitas vezes nós não sabemos nem da nossa própria história. Eu preciso saber por que eu estou aqui e o que é que eu estou fazendo. A igreja está cheia de pessoas. Pessoas muitas vezes que não têm ainda a diretriz, não têm seus ideais, se deixa contaminar por todo o vento de doutrina. E a Bíblia nos adverte: cuidado com o fermento dos fariseus, porque um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa, pode botar tudo a perder. Então nós temos que ter cuidado, queridos. Eu louvo a Deus porque um dia eu estava perdido, condenado à morte. E não é a morte, é a morte só física, não. Morte eterna. Jesus veio para abolir, para neutralizar, para tomar sobre ele este jugo, para que eu pudesse hoje ter acesso direto à vida eterna. Que se não fosse Cristo, eu não iria para o céu. Nós vamos, primeiro por causa da promessa que ele prometeu, que iria preparar lugar e voltaria. E quando ele diz: eu não se turbe em vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Ele está dizendo: ó, tem preparado lá um lugarzinho para você. É a questão de você querer, se esforce bem, porque quando ele diz a Apocalipse: estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar, você é com ele comigo. Ele está dizendo: vai ter festa, vai ter banquete, vai ter surpresa, porque muitas pessoas não acreditam que você vai morar nos céus. Mas não se preocupe com isso não, se as pessoas não acreditam não. Importa é que você creia, acredite então somente, porque é isso que está proporcionado para mim e para você. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor está me ensinando que eu devo me apresentar perante Ele com louvores, com ações de graça. Eu não devo servir ao Senhor de cabisbaixo, com a vida totalmente desconcertada, não. Ele disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está cansado e sobrecarregado, então venha aos pés do Senhor, porque Ele vai te aliviar. Ele vai tirar esse jugo de cima de você, vai tirar essa carga. E Ele diz mais: porque o meu fardo é leve. O Senhor não quer ver você servindo aí de todo jeito. Salmos 103: e bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Versículo 2: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Está aqui a regra. Devemos também lembrar como ele morreu. Então, refrisando, devemos lembrar que ele morreu. Devemos lembrar também que ele, devemos lembrar também porque ele morreu,
E devemos lembrar como ele morreu. 3 pontos simples. Como ele morreu? Morreu desejando mostrar mais tarde o seu amor por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8, narra muito bem esta passagem poderosa, quando ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda... Isso aqui é amor, irmãos. Aí eu acredito se cumprir exatamente o que está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 7. Que o amor tudo pode, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Este amor aqui que o Senhor teve, não tem amor igual a este, de dar a sua própria vida por mim e por você. Ele entregou o seu corpo nas mãos dos homens, dos pecadores, e carregou sobre o seu corpo os nossos pecados, ou o pecado de todo mundo. Portanto, devemos relembrar, não é simplesmente uma recordação de fato histórico, é uma participação nas realidades espirituais que nós vivenciamos. Quando eu vejo a Santa Ceia do Senhor, eu vejo um compromisso. Quando celebramos a Santa Ceia do Senhor, eu vejo uma responsabilidade. Quando eu faço e celebro a Santa Ceia, eu me lembro que Cristo determinou que assim fosse feito, porque era um memorial. Onde um dia sabemos que não vai mais precisar, nós estávamos fazendo isso, comprando o pão da padaria, normalmente ou do mercado, e o suco de uva. Não, mas nós literalmente vamos estar à mesa com Ele. Aleluia. Na mesa do Senhor, nós não andamos em volta de um monumento para admirar. Não temos comunhão com o Salvador vivo quando nossos corações são alcançados pela fé. Mantenha esta comunhão, porque se você não tiver essa comunhão, você vai estar ceando para a sua própria condenação. E é isso que nos adverte a própria palavra do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice do Senhor. Isso é advertência, queridos. Porque tem muitas pessoas ensinando e fazendo de formas erradas. Precisamos ter cuidado. Ao assentarmos na mesa do Senhor, devemos voltar os nossos olhos para o Calvário. Devemos relembrar o quanto o nosso Salvador sofreu, como ele foi humilhado, como ele foi cuspido, como ele foi surrado, como ele foi ali envergonhado, como lhe arrancaram a sua carne com os açoites cruéis, como ele foi condenado depois de ter sido concedido que fosse entregue nas mãos dos homens. Nós devemos parar para pensar, querido, no sofrimento que Cristo passou, desde a Via Cruz, carregando aquela cruz de madeira, aquela pesada cruz, aquelas chicotadas, aquela coroa de espinhos, aquele vinagre que lhe deram para beber, o escárnio quando disseram: se tu és filho de Deus, desce daí. E ele suportou tudo aquilo calado, por amor a mim e a você. Por isso que a mensagem diz: olhando para os fatores de Cristo e refletindo sobre o acontecido. Qual de nós, por mais amor que nós temos, poderíamos dar a vida por alguém? Ninguém quer dar a vida por ninguém, porque é dolorido, porque é sofrido. Mas a Bíblia diz que o meu e o teu Senhor, Ele se deu, Ele se entregou. A Bíblia diz que o castigo que estava sobre Ele
nos trouxe a paz. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ao assentar-nos ao redor da mesa do Senhor, devemos relembrar quão grande foi o amor de Jesus por nós. Ele deixou a glória, esvaziou-se de si mesmo, fez-se servo, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Eu não sei qual a sua visão para a Santa Ceia, ou qual era a sua visão, mas eu espero que a partir desta noite sua visão mude. Não é simplesmente você pegar um cálice de suco de uva ou um pedaço de pão, não. Não, vai além disso, queridos. É um sacrifício, é um memorial. Não banalize aquilo que Deus consagrou. E tem muitas pessoas que estão banalizando. Nós precisamos ter muito cuidado. Ao sentar-nos ao redor da mesa do Senhor, devemos relembrar-nos quão abominável é os nossos pecados aos olhos de Deus, a ponto de fazer o maior de todos os sacrifícios para nos levar ou nos livrar dos pecados. Não pode ter sido em vão o sacrifício dele na tua vida. A Bíblia diz que aquele que pecava não peque mais. A Bíblia manda nos santificarmos. Para nos aproximarmos de Deus, tem que haver santificação. Ele quer compartilhar nesta noite comigo, com você, esta palavra. Nós devemos estar atentos ao melhor de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz, em João capítulo 6, versículo 63, que a carne para nada se aproveita, mas o Espírito, ele vivifica. Você tem o Espírito de Deus, porque diz no livro de Isaías que ele derramou o Espírito sobre mim e sobre você. Ele nos fortalece, nos vivifica, nos transforma. Só ele que pode salvar, só ele que pode curar, só ele que pode libertar, só ele que pode fazer milagres em nossas vidas. Glória a Deus. Só ele. Não tente ir sozinho, porque sem a ajuda de Jesus você não consegue. Convida o Senhor a participar contigo da tua história, da tua vida, a ser um marco no meio da sociedade, a ser uma referência na tua vida, no meio do teu parentesco. Sabe por quê? Porque ao sentarmos à mesa do Senhor, devemos lembrar-nos quão preciosos somos para Deus, a ponto tal de Ele nos amar e dar o seu Espírito como Filho para nos salvar. Você é filho de Deus. Você é diferente. Que esta mensagem possa ter falado ao meu e ao teu coração. Viva o hoje. Esqueça o ontem. Porque o amanhã Deus proverá. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus.